Passos aponta falhas na resposta do Estado, mas evita aconselhar quem não o solicita. O ex-primeiro-ministro chama a atenção para deficiências estruturais do Estado, reformas insuficientemente preparadas e procedimentos irregulares na seleção de líderes públicos. Passos critica a resposta do Estado, mas não oferece conselhos a quem não os solicita. O ex-primeiro-ministro destaca deficiências estruturais do Estado, reformas mal concebidas e procedimentos irregulares na nomeação de líderes públicos. As desventuras das leituras indesejadas. Considerando a quantidade de livros que possuo, se já me é complicado descobrir um romance que me proporcione dias agradáveis, quais as probabilidades de um jovem que ainda não adquiriu o hábito de ler? As consequências das leituras inadequadas. Se eu, com a quantidade de livros que possuo, encontro dificuldades em descobrir um romance que me proporcione bons dias, que possibilidades terá um jovem que ainda não habituou-se à leitura? Crónica de Miguel Esteves Cardoso. As consequências das leituras inadequadas. Se eu, apesar de todos os livros que possuo, enfrento dificuldades em localizar um romance que me proporcione uns dias agradáveis, quais as possibilidades que um jovem, que ainda não adquiriu o hábito da leitura, pode ter? Crónica de Miguel Esteves Cardoso. As consequências das leituras inadequadas. Diante da minha dificuldade em descobrir um romance que me proporcione dias agradáveis, que oportunidades terá um jovem que ainda não desenvolveu o hábito de ler? Crónica de Miguel Esteves Cardoso. O impacto das leituras inadequadas. Se eu, com a quantidade de livros que possuo, enfrento dificuldades em descobrir um romance que me proporcione uns dias agradáveis, que possibilidades terá um jovem que ainda não adquiriu o hábito de ler? Crónica de Miguel Esteves Cardoso. O impacto das leituras negativas. Se eu, apesar de todos os livros que possuo, enfrento dificuldades em descobrir um romance que me proporcione uns dias agradáveis, que possibilidades terá um jovem que ainda não desenvolveu o hábito da leitura? Crónica de Miguel Esteves Cardoso. Chefe de Estados garantem um mercado, uma Europa até ao término de 2027. Nesta quinta-feira, os chefes de Estado da Europa debateram como restabelecer a competitividade em relação aos Estados Unidos da América e à China. O presidente francês solicita que se chegue a decisões até junho, quer seja com os 27, quer com aqueles que pretendem progredir, iniciando pela integração dos mercados de capitais. Acordo. Os ciclos eleitorais têm influenciado a saúde. Estará realmente concluído o caso Epstein? Bill e Hillary Clinton serão convocados a prestar depoimento no Congresso nas próximas semanas, estendendo assim o conflito político relacionado com o escândalo. Passos Coelho critica a resposta do Estado às tempestades após 4 horas. O ex-primeiro-ministro afirma que será necessário analisar a estrutura do Estado depois da fase crítica. Além disso, a TAP está a aumentar a frequência dos voos entre Lisboa e o Porto devido ao corte na A1. Qual o percurso do anticiclone dos Açores? Nas últimas semanas, o anticiclone dos Açores apresentou-se de forma diferente e o país lidou com chuvas, ventos e danos. O que se passou? Qual é o funcionamento deste sistema e quando podemos esperar o regresso do tempo favorável? Análise com Carlos da Câmara. Correspondência para o diretor. As opiniões dos leitores são sempre bem-vindas e podem ser enviadas para a nossa redação. Engenheiro Carlos Martins. Os concessionários realizam apenas os serviços essenciais na reparação e manutenção das estradas. Diante dos danos causados por toda esta chuva, não seria mais sensato assegurar que aqueles que administram as infraestruturas estão a cumprir com as suas obrigações de manutenção e têm a capacidade de monitorizar a situação?
No Expresso da Manhã, Paulo Baldaia dialoga com o engenheiro civil Carlos Martins, especialista em estruturas. Comboios de longo percurso entre Lisboa e Porto suspensos. A CP informou que, devido ao agravamento das condições meteorológicas, os comboios de longo percurso na linha ferroviária do Norte foram suspensos por motivos de segurança, sem previsão de retoma. Executivo elabora uma abordagem mais branda à reforma do trabalho. O Diário de Notícias relata que a escolha de seguro e a redução da margem para negociação sugerem modificações ao documento. O Expresso salienta que a reparação das vias pode levar, no mínimo, 1 ano. Corrida à administração dos centros de saúde privados atrai empresas de recrutamento e videoconsulta. 6 unidades de saúde locais lançaram concursos. Todos os que foram concluídos contaram com concorrentes, sem indícios da presença do setor social. A ministra corre o risco de colaborar com empresas que já criticou. Sérgio Aleluia e Gonçalo Lopes analisam o impacto da tempestade Christine em Leiria. A região centro foi severamente atingida pela tempestade Christine e Leiria figura entre os concelhos mais prejudicados. Neste contexto, exploramos as consequências no setor imobiliário e os obstáculos à reconstrução, com a participação de Sérgio Aleluia, diretor do Grupo Mais, e Gonçalo Lopes, presidente da Câmara de Leiria. Escuta o podcast aqui. Carolina Deslandes, a canção feia não se destina aos críticos. Não faz sentido criar uma música para quem não me aprecia. Dedico as minhas canções a quem me ama. Durante a sua participação no podcast de Arte and Love Portugal, a artista Carolina Deslandes mostra-se como alguém que transita entre a coragem e a vulnerabilidade, mantendo-se sempre fiel à sua essência. Na conversa com Tony Gonçalves, Carolina aborda temas como a maternidade, a exposição pública e o ódio nas redes sociais com a sinceridade que a distingue. Ouça o diálogo em inglês na estreia da 4ª temporada. Vítor Sá, dos arraiais folclóricos aos palcos da comédia. Vítor Sá comenta sobre a sua nova atuação individual, Arraial, homenageia o período que passei em arraiais a narrar histórias para os meus amigos, foi um esforço para entender por que motivo se riam de mim naquela época. Autora moral da morte do marido e reclusa 325 na prisão de Tires, presença constante em revistas, antes de ser Maria das Dores, era apenas Mimi. Tratamentos de fertilidade, 5 bebés que não conseguem sobreviver, uma mulher aflita por ter de deixar o emprego, um corpo que se transforma e ganha peso, um marido que deixa de a tratar por Mimi e começa a chamar-lhe Maria Gorda. Um homem que regressa à casa cada vez mais tarde, um casamento que inicia o seu colapso. O que ocorreu até ao momento em que Maria das Dores decidiu encomendar a morte do seu marido, Paulo Pereira da Cruz. Vitória nas eleições é reivindicada pelo Partido Nacionalista. Conforme reportado pela imprensa do Bangladesh, já foram contabilizados os resultados em 288 dos 299 círculos eleitorais do país asiático. Crucigramas no 1412. O maior porta-aviões dos Estados Unidos da América dirige-se para o Médio Oriente. Há mais de 2 semanas, o USS Abraham Lincoln, acompanhado por 3 contratorpedeiros lançadores de mísseis, chegou ao Médio Oriente. Argentina. Acordo União Europeia-Mercosul é aprovado pela Câmara Baixa. Com 203 votos a favor, 42 contra e 4 abstenções, a Câmara dos Deputados da Argentina deu luz verde ao Acordo Comercial Mercosul-União Europeia. A reputação de Pinto Luz está em queda livre. O ministro Miguel Pinto Luz movimenta-se de um lado para o outro, porém os problemas continuam a segui-lo. No entanto, não há motivos para receio, pois sempre encontra tempo para se fazer notar junto dos meios de comunicação. Românticos Não Morrem é lançado por Nina RAE e terá estreia ao vivo no Coliseu Club.
é fundamental demonstrar que isto deve ser levado a sério. Luís Montenegro, que começa a compreender o que é necessário realizar, a nossa Justiça, que tem avançado entre dificuldades, e o Ministério da Saúde, que escolheu um membro do PSD, representam o bom, o mau e o vilão. Ciência. É fantástico colaborar com diferentes gerações. Uma das maravilhas das descobertas científicas é a constante incerteza. Henrique Veiga Fernandes e João Brão discutem os projetos atuais e a colaboração em equipa com investigadores de diversas idades. Dia Internacional da Rádio. Unindo famílias em todo o planeta. Com várias décadas de existência, a rádio permanece a companhia de muitos. Em situações de crise, como durante a tempestade, tornou-se a única companhia. Na internet, a nova campanha da APAV é o único tema em discussão. Concertos programados para 2026 em Portugal. Informações essenciais sobre os festivais e concertos agendados para os meses seguintes. Uma programação que está sempre a ser atualizada. PTRR, o fundo que pode resgatar ou afundar Portugal. O governo revela um novo fundo para lidar com as tempestades, mas será que é apenas uma solução superficial para os apoios que os portugueses necessitam? Passos Coelho não hesita em criticar o governo. Blanca Martim Calero, açoriana com acento espanhol que está a registar as ilhas em publicações. Uma história de amor conduziu-a a São Miguel e outras narrativas de amor aprenderam. Criou uma editora que se chama Como uma Árvore. A Araucária observa as ilhas de uma nova perspectiva. $4,2 milhões foram mobilizados pelo Fundo da Organização das Nações Unidas para as cheias em Moçambique. Desde janeiro, o Fundo de Resposta de Emergências das Nações Unidas angariou $5 milhões, €4,2 milhões. A Conferência de Segurança de Munique, novo discurso de Marco Rubio poderá provocar mais tensões transatlânticas. O relatório de segurança de Munique é claro ao deixar de lado ambiguidades, sob destruição. Nesse contexto, mais uma conferência de segurança contará com a participação de diplomatas europeus e do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Será que a Europa deve estar pronta para outro discurso semelhante ao que J.D. Vance apresentou no ano passado? Na China, preços da nova habitação descem pelo 32º mês. Em 70 cidades estudadas, os preços desceram 0,37% em comparação com o mês anterior. Quais são as exigências que a Europa pode fazer a Moscovo? O Major-General Arnaut Moreira destaca a necessidade de a Europa compreender quais as condições que deve impor à Federação Russa. Ele também discute como, em apenas um ano, os Estados Unidos da América conseguiram afastar a Europa. Cabo Delgado. Desde o início da insurgência, quase 6.500 vítimas fatais. Desde 5 de outubro de 2017, a província de Cabo Delgado, que possui reservas significativas de gás, tem sido alvo de ataques extremistas ao longo de 8 anos, começando no distrito de Mocimboa da Praia. Nova SBE e a aspiração de fazer de Portugal um modelo global no ensino superior. Em um cenário de concorrência global por talento, restringir a autonomia decisional ou reestruturar de forma excessiva as estruturas pode prejudicar a agilidade e o desempenho. Essa é a visão do diretor da Nova SBE, após a decisão do reitor da instituição de que os nomes das faculdades devem ser redigidos em português. A paciente entra na consulta e questiona: o doutor é dos 4h30. Não compareci à cirurgia porque fui assistir a um concerto seu. Enquanto retornam à Mel Arena para 2 concertos esgotados, os 4h30 fazem a sua estreia no posto emissor para discutir o início de um novo ciclo, a sua ligação ao passado das tunas académicas e as difíceis cheias que afetam Coimbra, a sua cidade. No 268º episódio do podcast da Blitz, também se abordam Bad Bunny no Super Bowl e a ação judicial contra Rui Veloso.
Indivíduo preso em Viseu por crimes contra crianças no Reino Unido. O detido, de Nelas, no concelho de Viseu, é acusado de ter abusado da enteada de 13 anos entre 2012 e 2013. Os delitos vieram à tona após uma ida ao hospital, momento em que a criança denunciou os abusos. Uma vítima mortal e mais de 80 feridos devido ao vento na Catalunha. Na quinta-feira, o Serviço de Emergência 112 da Catalunha informou que recebeu mais de 4.500 chamadas em consequência do episódio de vento excepcional. A narrativa dos Dilama narrada por eles mesmos. A liberdade do Cais do Sodré. Publico@publico.pt. A Vogue britânica apresenta Gisele Pelicot na sua capa digital. Esta foi a primeira entrevista de Gisele Pelicot à imprensa britânica desde o julgamento do ex-marido. Cleo Diara, atriz, encontra-se em Berlim para um programa de talentos. Natural de Cabo Verde e criada em Portugal, Cleo Diara é graduada pela Escola Superior de Teatro e Cinema, destacando-se como atriz no cinema, na televisão e no teatro. Abertura do Festival de Berlim, Homens que desprezam mulheres e uma nação intolerante nos diários da Berlinale. A Berlinale teve início ontem com um excelente filme inaugural sobre o Afeganistão, intitulado No Good Man, enquanto na competição, Yellow Letters, de Ilker Satak, retratou uma Turquia hostil à liberdade de expressão. Há 3 anos, Carlos Santos Silva adquiriu uma casa de um primo de Sócrates. Uma investigação do jornal Sol diz revela que a operação imobiliária foi utilizada para reencaminhar fundos ao ex-primeiro-ministro, que nega as acusações. Medida cautelar. Esclarecimento a respeito das reportagens transmitidas nos dias 11 e 17 de janeiro de 2026. Paralisação orçamental parcial na segurança avança sábado nos Estados Unidos da América. A ausência de um acordo sobre reformas no ICE entre republicanos e democratas leva à suspensão de fundos, impedindo a participação de congressistas na Conferência de Munique. Cuba. A ditadura chegará ao fim após 67 anos. Debate. A ditadura cubana tem conseguido resistir, mesmo sem o suporte da Venezuela e das suas remessas de petróleo. Contudo, Fidel já não está vivo. Será que, ao fim de 67 anos, esta ditadura finalmente se extinguiu? Em 2025, as remunerações em Portugal tiveram um aumento real de 3,2%. Em 2025, o salário total dos trabalhadores em Portugal cresceu 5,6%, no entanto, ao considerar a inflação, o crescimento foi de 3,2%, o que representa um valor inferior aos aumentos observados no ano anterior. Novo regulamento permite ao Estado reter apoios para saldar dívidas de projetos financiados por fundos europeus. Irregularidades identificadas num programa poderão ser compensadas nos pagamentos de outro. A nova norma aplica-se ao Portugal 2030, PEPAC, FAMI e Portugal 2020. Os beneficiários poderão ainda interpor ações diretamente no tribunal. Detido na Marinha Grande suspeito de agressão doméstica. O indivíduo, sem morada fixa, foi levado a um primeiro interrogatório, onde lhe foi imposta a medida de coação de termo de identidade e residência. Fraude na bilheteira do Louvre resulta em 9 detenções. Durante 10 anos, guiões turísticos utilizaram repetidamente os mesmos bilhetes para vários visitantes, chegando a fazê-lo até 20 vezes diariamente. O prejuízo é estimado em 10 milhões de euros. Profissionais do INEM expressam à ministra a sua profunda preocupação pela saída do diretor da formação. O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, STEF, manifesta preocupação pela forma profunda e negativa como o modelo de formação em emergência médica foi modificado.
A saída do responsável afeta de forma direta os profissionais e a qualidade da resposta e solicita uma reunião urgente com a tutela. Artigos pirotécnicos apreendidos pela GNR. A equipa de inativação de engenhos explosivos da GNR de Braga recolheu os artigos pirotécnicos e realizou a perícia. 9 pessoas presas por fraude na venda de bilhetes do Louvre. Turistas guiados usavam os mesmos bilhetes repetidamente para vários visitantes. Estima-se que tenham realizado essa prática 20 vezes diárias durante uma década. Perda estimada em 10 milhões de euros. Estreia este domingo no Observador as histórias da Bíblia. O mais recente podcast da Rádio Observador foca a Bíblia, considerado o livro mais vendido de todos os tempos. Contará com a participação do biblista Francisco Martins, do padre João Basto e do jornalista João Francisco Gomes. A estreia está marcada para domingo às 9h00. Aumento da idade mediana na União Europeia coloca Portugal entre os mais envelhecidos. Na União Europeia, a idade mediana oscilou entre 39,6 anos na Irlanda e 49,1 anos em Itália. Simões Pereira, opositor, interrogado como declarante em tribunal. Os advogados enfatizam que Domingos Simões não é suspeito de nada. Ciclone e ventos de até 250 km/h colocam Moçambique em estado de alerta. Na sexta-feira, a primeira-ministra de Moçambique alertou que o ciclone Gezani pode piorar a segurança alimentar no país, solicitando a expansão da educação nutricional para combater a desnutrição. CIA publica vídeo com o intuito de atrair militares descontentes com Xi. A campanha é lançada no momento em que Xi Jinping intensifica a luta contra a corrupção nas Forças Armadas. O vídeo, divulgado em mandarim, visa recrutar militares que estão desiludidos com o regime comunista. Parlamento expressa unanimidade no lamento pela morte de Santa Clara Gomes. O coronel Santa Clara Gomes recebeu várias distinções a nível nacional e internacional, destacando-se a Ordem da Liberdade. Festejos do Carnaval de 2026, onde ocorreram adiamentos ou cancelamentos devido ao mau tempo. Devido ao estado de calamidade e ao mau tempo, diversos concelhos tiveram de modificar os seus festejos. Aqui estão os cancelamentos e as festividades que aguardam por dias melhores. Investigação. 68,2% dos jovens aceitam a violência nas relações amorosas. Dos 5.454 alunos entrevistados, 68,2% não veem como violência no namoro pelo menos um dos 15 comportamentos examinados na pesquisa. Urso Macaco Louco, Luz, Música, Movimento e, em Alan Lambda. Catarina Miranda afirma, é como se desejássemos reverter o corpo, o osso para fora e a carne para dentro. Integração de ex-Chega na administração de Lisboa é aprovada. O novo governo municipal de Lisboa assumiu funções a 11 de novembro de 2025. Danos causados pelas tempestades em mais de 120 museus e monumentos. Nas últimas 2 semanas, mais de 120 museus e monumentos foram afetados por danos provocados pelas tempestades, incluindo 5 instituições da rede portuguesa de museus e 4 do património classificado, sendo que o Convento de Cristo, em Tomar, apresenta danos graves. Português procurado a nível internacional é detido pela PSP. Na quinta-feira, o detido foi apresentado no Tribunal da Relação de Lisboa. Eleições na Ucrânia. Está o país preparado? Embora Zelensky tenha sugerido a possibilidade, Bruno Cardoso Reis alerta que as restrições para a realização de eleições ou referendos continuam a existir. Ele enfatiza que seria fundamental proceder o mais rapidamente possível.
Olímpicos, Johannes Kleiber empata com recorde de 8 medalhas de ouro, e possui mais 3 oportunidades para superá-lo. O esquiador norueguês destacou-se como o mais veloz nos 10 km em estilo livre, em Milão-Cortina, e passou a fazer parte de uma seleção exclusiva de 4 atletas. Rita Cortesão, Benjamin foi um excelente colaborador. Rita Cortesão revela o seu álbum de estreia Tudo, Um Pouco, produzido por Benjamin. A artista discute a sua progressão no mundo da música, começou na música clássica e migrou para o jazz. Pai de ativista no exílio, é considerado culpado de violação da segurança nacional pelo Tribunal de Hong Kong. A ativista Anna Cook, alvo das autoridades de Hong Kong, declarou que o seu progenitor foi julgado unicamente por ser seu pai. Grupos de direitos humanos alertam para o aumento da repressão por parte da ditadura chinesa. Explosão na Noruega. Mistério de mais de 100 anos pode afastar Rei Harald e determinar o fim da monarquia. Enquanto a família real lida com vários escândalos, uma nova obra promete desvendar provas que contestam a legitimidade da dinastia real. No sábado foram fechadas 3 urgências e 2 no domingo. As autoridades aconselham a contactar a linha SNS 24 antes de se dirigir a uma urgência. Cabo Verde. A embaixada não recebeu solicitações de apoio de cidadãos portugueses. A secção consular da Embaixada Portuguesa não registrou qualquer pedido de assistência de nacionais que apresentem sintomas de infecção gastrointestinal semelhantes aos que têm afetado turistas britânicos. Macau alcança o segundo PIB per capita mais alto da Ásia. Com um PIB per capita de 83.442 euros, Macau está atrás apenas de Singapura e posiciona-se em 11º lugar entre as jurisdições mais abastadas do planeta. Tempestade no Palácio. Após as eleições, analisamos os resultados e o vencedor com a colaboração de Joana Zaguri, Duarte Mairos e Isabela Baltazar. Neste episódio, abordamos também as tempestades e a performance do governo. Supressão de comboios na linha do Voga devido à escassez de PDA. A empresa dispõe de um número insuficiente de PDs, Personal Digital Assistant, para atender a todos os comboios, os quais não conseguem operar na ausência destes. Benfica desloca-se aos Açores para pressionar adversários. Após uma partida em que aumentou a vantagem sobre os concorrentes, o Águia enfrenta o Santa Clara na tentativa de pressionar os adversários. Mourinho conta com António e Enzo de regresso, mas não dispõe de Dedic e Aursnes. Acompanha em direto. Courtney Love questiona Maria Cara e Jennifer Lopez. Está na hora do feminismo interseccional para todas nós. Courtney Love publicou uma imagem nas redes sociais com Maria Cara e expressou a sua admiração por Jennifer Lopez. A cantora da Zol, viúva de Kurt Cobain, prepara-se para um ano de 2026 movimentado. Um documentário sobre a sua vida e um novo álbum estão a caminho. Suicídio de homem em Mesão Frio após atingir ex-mulher. Um homem com 60 anos disparou uma arma de fogo contra a sua ex-companheira, de 53 anos, que foi atingida de raspão. A vítima foi ao posto da GNR, em seguida, ao hospital. O atirador terá cometido suicídio. Recolha de eletrodomésticos danificados realizada porta a porta. A marcação da recolha pode ser feita através do site, e-mail ou telefone. Está disponível um serviço gratuito para a recolha de eletrodomésticos avariados devido às tempestades. A entidade responsável pela gestão de resíduos elétricos inicia uma campanha para a recolha de grandes equipamentos danificados pelas tempestades. Apenas os concelhos em estado de calamidade são contemplados. PID, o regresso é apresentado pelo PSD e pelo PS.
O diploma que proíbe o acesso às redes sociais para menores de 16 anos é analisado por Alberto Gonçalves. No sábado, o sol faz o seu regresso e, posteriormente, espera-se chuva, sem grande intensidade, que ficará no norte para o Carnaval. Neste sábado, o sol irá surgir novamente em várias partes do país, contudo, no domingo, a chuva retorna, especialmente na zona do Minho e Douro Litoral. De acordo com o IPMA, a chuva continuará no norte durante o Carnaval. Uma avalanche nos Alpes franceses causou a morte de 3 esquiadores. Dentre os esquiadores, 2 eram britânicos e faziam parte de um grupo de 4 que contava com a supervisão de um profissional. O terceiro esquiador era francês. O incidente ocorreu numa área fora de pista na estação de esqui de Val d'Isère. Nacionalista francês em estado crítico após agressão em Lyon. Rima Hassan, eurodeputada de origem palestiniana, é membro do partido França Insubmissa. Enfermeiro designado pelo governo para liderar a estrutura de missão das energias renováveis está prestes a sair. O governo está a preparar-se para dispensar o enfermeiro que foi nomeado coordenador da estrutura de missão para as energias renováveis. A escolha de Fábio Teixeira tem gerado controvérsia desde que o despacho foi divulgado. Berlim antecipa um possível conflito entre a Europa e a Rússia. A finalidade do destacamento de tropas alemãs na Lituânia é treinar como se fosse para lutar. 19 horas. Marcelo solicita que as seguradoras agilizem as peritagens. O Presidente da República realizou uma visita inesperada a Coimbra, elogiando o Primeiro-Ministro e a autarca Ana Abrunhosa. É excepcional. A previsão de uma cheia centenária não se verificou. Acordo com concessionária do estacionamento em Setúbal evita indemnização e mantém tarifas. O entendimento estabelecido com a empresa resulta na diminuição do contrato de concessão do estacionamento em 25 anos. Estão também previstas a redução de 2.700 lugares tarifados. O acordo será votado na quarta-feira. O PRR de Portugal auxiliará na recuperação do país. Neste programa discutimos os danos provocados pelas tempestades recentes, que já superam os 4.000 milhões de euros. Abordamos também o crescimento da procura por baterias para uso doméstico e os efeitos na Bolsa de Valores portuguesa. Concluímos com a informação da E-Redes sobre os clientes que continuam sem eletricidade em suas residências. Marcelo elogia a Ana Abrunhosa e brinda aos cunimbricenses em meio a cheias na cidade. Apesar da grave situação de cheias, o Presidente da República esteve em Coimbra e brindou com a Presidente da Câmara, Ana Abrunhosa. Marcelo afirmou, a Coimbra e a maneira como os cunimbricenses responderam a esta grande Presidente, à sua capacidade de decidir e analisar. É uma resiliente. O Presidente ofereceu à autarca uma garrafa de tinto da bairrada denominada Obrigado. Culpado diz-se suspeito de orquestrar assassinato de ativista sikh. Devido à sua militância pela formação de um Estado sikh soberano, Panun, que vive nos Estados Unidos e possui dupla nacionalidade, passou a ser alvo. Estudantes reclamam de melhorias urgentes em escola deteriorada da Moita. É uma surpresa diária. As reclamações dos alunos sobre o estado das instalações da escola secundária da Moita tornaram-se um costume para os pais. Este é mais um caso do impacto da tempestade Christine nas escolas, embora as questões relacionadas à infraestrutura não sejam novas. Passaporte será necessário para cidadãos com dupla nacionalidade. O guia já divulgado pelo Governo do Reino Unido esclarece que, para viagens a partir de 25 de janeiro, o cidadão poderá não conseguir embarcar no transporte para o Reino Unido sem um documento válido. Hoje pode ser o seu dia de sorte. Verifique a chave e descubra se é o ganhador do Euromilhões. Verifique os números e as estrelas.
Tempestade Christine, 4,6 mil milhões de motivos para intervir. A recuperação é uma disputa contra o tempo. Qualquer adiamento eleva os custos, intensifica as desigualdades e mina a confiança no Estado. Editorial de Tiago Luz Pedro. Homem é baleado após ameaçar polícias no Arco do Triunfo. O incidente teve lugar às 18h00, hora local, enquanto decorre a cerimónia de reacendimento da chama no túmulo do soldado desconhecido. O agressor encontra-se em estado crítico. Marcar penaltis a favor do Benfica é bastante complicado. Nas últimas 6 jornadas, o Benfica conquistou a sua 5ª vitória. Macron e Merz são levados por Trump a considerar um escudo nuclear europeu. Macron mostrou-se receptivo à ideia de criar um guarda-chuva com as ogivas nucleares de França. Merz concorda, num cenário internacional sem regras e após a abertura de uma brecha com os Estados Unidos da América. Parlamento recebeu proposta para suspender prazos nos tribunais 16 dias após Christine. A proposta, que visa a suspensão de prazos a partir de 28 de janeiro, deverá ser debatida e votada na próxima semana na Assembleia da República. O atraso na implementação da lei gera incerteza entre os advogados. Correndo contra o tempo antes que a terra desça. Vários residentes habitam a área há quase 50 anos. Defesa Europeia Autónoma? Este avanço precisa de ser realizado. A hostilidade em relação aos Estados Unidos da América ou a tentativa de minimizar a situação com Donald Trump? A União Europeia procura intensificar a sua defesa independente e os serviços de inteligência. Bernardo Valente analisa as possibilidades para que a União consiga alcançar esse objetivo. Coimbra, a grave situação de risco terminou, mas as comunidades em áreas inundadas ainda não devem regressar aos seus lares. Os residentes que foram evacuados dos 3 lares durante a semana poderão retornar às instituições. A evacuação da Baixa da cidade não foi requerida. O Parlamento recebeu proposta para suspender prazos judiciais 16 dias depois de Christine. A proposta, que visa a suspensão de prazos a partir de 28 de janeiro, deverá ser debatida e votada na próxima semana na Assembleia da República. O atraso na implementação da lei gera incertezas entre os advogados. Coimbra, perigo grave já não existe, mas moradores em áreas inundadas ainda não devem retornar às suas habitações. Os residentes que foram evacuados dos 3 lares durante a semana poderão retornar às instituições. A evacuação da Baixa da cidade não se revelou necessária. Rússia atinge nível histórico na sua dívida externa em 20 anos. Moscou está endividada em mais de 60 mil milhões de dólares, uma vez que é obrigada a solicitar mais empréstimos para sustentar a guerra contra a Ucrânia. O déficit interno também cresce de forma significativa. Governo é solicitado pelo IEL a declarar estado de calamidade em Arruda dos Vinhos. A criação de mais grupos de trabalho é recusada por Mariana Leitão. Governo é acusado pelo PS de discriminação dos emigrantes no que diz respeito aos apoios por mau tempo. Os socialistas destacam que numerosos emigrantes deslocaram-se a Portugal para proteger os seus bens e prestar auxílio aos vizinhos. Proposta do Governo para a apreensão de bens é aprovada pelo Parlamento, com modificações. O Governo afirma que a proposta legislativa fortalece o sistema de perda de bens oriundos de atividades ilícitas e pretende aumentar a eficácia no combate à corrupção e à criminalidade organizada. Zelensky em encontro com a China e o Irão para promover a paz. O chefe de Estado da Ucrânia expressou apoio ao povo do Irão, embora tenha criticado seu governo. A mesma postura foi adotada em relação à China, mas a aliança entre os dois países e a Rússia poderá contribuir para a conclusão do conflito. Dia da Rádio. As opiniões dos ouvintes acerca dos programas. No Dia da Rádio, a Rádio Observador convidou os ouvintes a partilharem mensagens de áudio.
Descubra como nos encontraram, de que forma nos utilizam no cotidiano, os agradecimentos e o que desejariam que fosse alterado. Preço dos ovos sobe após um inverno negro. O relatório sobre as tempestades em Portugal aponta para uma situação alarmante na avicultura do país. A tempestade Nils causou ventos de 160 km por hora na Catalunha, resultando numa morte e mais de 80 feridos. As condições meteorológicas adversas resultaram no fecho de escolas, na anulação de mais de 100 voos em Barcelona e em perturbações significativas nos transportes. O episódio de vento excepcional originou mais de 4.500 chamadas ao serviço de emergência da Catalunha na quinta-feira. Missão afirma que a área afetada continua a alargar. Em Leiria, várias habitações e negócios foram despojados dos telhados devido ao vento intenso. Estados Unidos da América. Agentes do ICE afastados devido a declarações erradas. Os agentes terão afirmado que o confronto foi violento, enquanto vídeos parecem demonstrar o oposto, resultando na acusação do chefe do ICE de mentira durante o julgamento. José de Pina, a rapaziada da esquerda que não era fã de Bad Bunny, está em apuros agora que o Trump se manifestou contra ele. O comentador utilizou uma referência ao intervalo ACT do mais recente Super Bowl, apresentado pelo artista de Porto Rico, para partilhar a sua perspectiva. Máximos de 2011 são alcançados no emprego público. Na administração pública, 7,1% da população ativa está empregada. Conversas de arguido com IA são utilizadas como prova pelo tribunal. Epna gerou 31 páginas de registros em interações com o chatbot da Anthropic.